A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós, irmãos. Amém? Bem, eu vim aqui hoje, nessa noite, aqui é a noite, eu não sei o horário que cada um vai estar vendo o vídeo, mas enfim, trazer uma ministração de algo que o Senhor partilhou em meu coração nesse dia. Eu gostaria de compartilhar o texto com os irmãos, gostaria que os irmãos pudessem me acompanhar aí e que, em nome de Jesus, nos traga o entendimento. Vamos orar antes então. Senhor, Pai, retira tudo quanto que é meu aqui, Senhor. Que não seja um vídeo para a glória do homem, que não seja um vídeo para a edificação do meu nome, ó Senhor. Mas que seja um vídeo, Pai, para render graças, adorações a Ti, para reconhecer a Tua grandeza, Senhor Deus. Nos capacita, ó Pai eterno, para termos entendimento, Pai, de tudo aquilo que o Senhor quer falar a nós. Sinta-se à vontade, ó Espírito Santo, no meu leito aqui, na minha casa, em todos os lugares aonde este vídeo alcançar, que a Tua graça ali se faça manifesta, em nome de Jesus. Amados irmãos, vocês podem dar pausa aí no vídeo para poder estarem acompanhando, mas abram para mim, por gentileza, aí as suas respectivas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11. A gente vai ler alguns textos aqui que eu tenho para ministrar hoje, que eu tenho para trazer a respeito destes textos. Então a gente vai dar uma viajada por praticamente o capítulo 11 inteiro de João, começando a partir do verso 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Só fazendo um paralelo aqui rapidinho, principalmente nesse verso 5, aqui a gente vê a explicação de Jesus, que é uma explicação que se assemelha, porque, como o próprio Jesus diz, ele faz tudo quanto que vê do Pai. O que ele vê o Pai fazendo, logo ele faz. Então, quando ele diz aqui que ele ama essas três pessoas, por que especificamente essas três pessoas? Porque são as pessoas que naquele momento elas estão clamando a ele. São as pessoas que de certa forma estão apresentando a sua petição a ele. Então ele decreta aqui que ele ama essas pessoas. E ao mesmo passo, no verso anterior, no verso 4, ele diz que aquela enfermidade não é para temor, não é uma enfermidade para a morte, mas é uma enfermidade para que Deus seja glorificado através da vida dele. Vamos seguir com a leitura e vamos entendendo aos pouquinhos. Agora, do verso 21 até o verso 27, vamos acompanhar aqui. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei tudo quanto que pedires a Deus, Deus te concederá. Nesse verso 21 e 22, a gente vê que Marta, apesar da incredulidade dela anteriormente, apesar de todo o atarefamento dela, como a gente lembra bem daquele texto lá de Marta e Maria, enfim, a gente vê que aqui Marta já reconhece Jesus na capacidade que Jesus possui, nos dons que Jesus possui, no que ele tem diante de Deus. Ela sabe a capacidade que ele tem. Todavia ainda sobra algumas dúvidas no coração dela, todavia a gente pode ver mais adiante que ela crê em Deus, crê no que Deus pode fazer, mas enfim, tem um paralelo aqui, vamos prosseguir. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha só, o momento em que ela declara: Não, tudo bem, eu sei que o Senhor vai nos salvar, mas essa salvação não vai vir agora. Ela está meio que determinando o tempo para Deus. Mas vamos seguir. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu?
que Jesus está colocando aqui? Ele está determinando a circunstância, determinando que não existe um tempo para Deus cabível ao nosso tempo natural, e ainda está determinando nela um aspecto de fé. Ou seja, se você crer, você vai experimentar isso que eu estou propondo. Mas para que isso ocorra, tem uma condição. Ela é baseada na sua fé. E aí no verso 17, para encerrar esse entendimento aqui, disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ou seja, ela reconhece o poder de Jesus, ela reconhece quem Jesus é. Ela está colocando em Deus a condição que ela entende, que é a condição verdadeira. Mas, como o nosso coração muitas vezes se posiciona, ela não deu a resposta para Jesus que efetivamente ela entende que ele tem poder sobre todas as coisas. Ela deu a resposta para Jesus que ela sabe quem ele é. Muitas vezes a gente tem o hábito de fazer isso com Deus. A gente tem o hábito de, quando Deus questiona para a gente, você crê que eu posso fazer algo? Você fala para Deus assim, não, eu sei que o Senhor é o Deus de Israel, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Davi, enfim, eu sei que o Senhor fez maravilhas com aquele povo lá e tal. Dá a entender até que a nossa fé é baseada no que a gente viu do Antigo Testamento. Parece que do Novo Testamento em diante, fora Jesus, não existe mais Deus, né? Às vezes as nossas orações, às vezes as nossas confirmações de fé para com Deus são como se Deus tivesse mudado, Deus tivesse saído de um período da história ali, era só o Deus dos judeus, só executava maravilhas naquele povo e pronto. Não existe mais esse mesmo Deus que fez o mar abrir nos nossos tempos atuais. É como se Deus tivesse perdido o poder dele, de Deus, de simplesmente fazer o mar abrir. Mas vamos prosseguir aqui. Agora a partir do verso 32 até o verso 34, por um breve paralelo aqui. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Novamente a gente vê aqui mais uma manifestação de um crente que ainda não entendeu quem é Deus, ainda não conheceu Deus em sua totalidade. Ela está colocando uma condição para Deus ali. Se o Senhor tivesse agido antes, se o Senhor tivesse manifestado há tempos atrás, essa circunstância não teria acontecido. Olha só, ela está tentando ensinar Deus a ser Deus. É basicamente isso. Mas vamos seguir. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Qual que é o paralelo que eu quero fazer aqui nesse verso 34? Muitas vezes Deus quer trabalhar na nossa incredulidade, muitas vezes Deus quer trabalhar no nosso entendimento. Não é que Deus precisa da nossa ajuda para fazer algo na nossa vida, mas muitas vezes Deus quer fazer com que a gente entenda como que ele atua. Jesus possuía do Espírito Santo todo o conhecimento, não é? Tudo que era entregue ao Pai, tudo que o Pai possuía, ele entregava ao Filho. Então Jesus tinha o conhecimento das coisas que Deus, por sua vez, passava para ele. Não parece algo bobo a gente parar para pensar por que Jesus perguntou aonde que colocou o cadáver, aonde que Lázaro foi sepultado? Porque se ele tinha conhecimento de todas as coisas, por que ele faz um questionamento tão bobo? Provavelmente se ele olhasse mais adiante, porque aqui diz que ele já tinha chegado na aldeia, então provavelmente se ele olhasse mais adiante, ele veria onde a multidão já estava reunida. Então era uma questão lógica. Por que Jesus faz essa indagação? Onde está o corpo? Muitas vezes Deus, para trabalhar nas nossas vidas, muitas vezes Deus, para mostrar aonde ele vai agir na nossa vida, ele pede que nós apontemos para ele, direcionemos para ele. Por quê? A gente tem que reconhecer em nós aonde a gente quer que Deus mova, aonde a gente quer que Deus mexa, onde a gente morreu, que a gente precisa ser ressuscitado, onde há um sepulcro dentro de nós, algo que às vezes está dormindo, algo que às vezes morreu literalmente e que precisa ser retomado, restaurado. Mas Deus não vai fazer invasão na nossa vida. Ele não vai agir com arrogância, ele não vai
fazer com que as coisas fluam do jeito dele, no sentido de extrapolar com o nosso livre-arbítrio. Apesar de tudo que a gente entende por livre-arbítrio, e a gente como crentes oramos muito, Deus, entrega a Ti a minha vida, o meu livre-arbítrio, mas Deus é um Deus diligente, é um Deus responsável, um Deus zeloso. Se Ele tem algo que Ele cuida, são dos princípios. Se Deus estabelece um princípio, Ele vai adiante nesse princípio, independente de como for. Mesmo se a gente quebra esse princípio, Deus não vai quebrar um princípio. Se Ele estabeleceu que Ele só vai trabalhar na nossa vida onde a gente der permissão, não importa a circunstância, Deus só entra onde há legitimidade da presença dele, onde eu estou estabelecendo que Deus possa atuar. Aqui o pessoal apontou para ele, eles mostraram para ele onde estava a sepultura, ou seja, é aqui onde nós precisamos que o seu milagre aconteça, é aqui onde nós necessitamos que o Senhor intervenha. É aqui onde a gente perdeu tudo, é aqui onde está o nosso cadáver, o nosso sepulcro. Mas vamos seguir. Esse é um verso realmente, do meu ponto de vista, extraordinário, 34, porque apesar de ser simplório, a natureza de Deus não é uma natureza simplista, simplória, não é uma natureza baseada no somente o que a gente está vendo, mas tem muita coisa envolvida. Se a gente pegar verso por verso para analisar, vai ver todo um comportamento de Jesus, toda uma didática, que tudo que ele está fazendo, desde quando ele espera o prazo dos 4 dias, desde quando ele sai efetivamente da terra que ele estava, enfim, é um texto a se ler todo, pautando verso por verso, mas vamos fazer essa leitura aqui. No verso 35 até o verso 44, desculpa gente que às vezes eu tô olhando assim para fora da tela, é que eu admito, eu tô com um esboço ali para não me perder, porque como é um texto um pouco mais comprido, então eu tive que fazer um esboço para eu conseguir pautar todos os detalhes que Deus foi me contextualizando ali para mim. Obrigado pela compreensão. No verso 35, voltando aqui até o verso 44, vamos ler e vamos entendendo. No 35 diz: Jesus chorou, ou seja, ele se condoeu com a circunstância ali que havia ocorrido. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Não é bem assim que acontece na nossa vida, tantas coisas que ocorrem às vezes que até as pessoas do nosso lado conseguem ver assim: nossa, Deus nos ama, e a gente não consegue ver. Mas enfim. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Novamente a gente vê aqui um contexto de pessoas que não conhecem a Deus. A gente vê um contexto de crentes aqui, não são qualquer pessoas que estão aqui, são judeus. São judeus que foram consolar Marta e Maria, são judeus que estão declarando que se Jesus tivesse chegado antes, ou seja, condicionando o poder de Deus, Lázaro não teria morrido. Mas enfim, vamos seguir. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Olha que condição. Quantas vezes a gente na vida da gente se encontra assim? Além da gente ter colocado algo ali numa caverna, além da gente ter tentado sepultar algo ali, esconder muitas vezes de Deus, a gente ainda põe uma pedra em cima. A gente não quer que Deus entre naquela área, a gente tem uma resistência enorme a tirar aquilo ali, aquele problema da nossa vida, a ressuscitar com Deus ali. Mas enfim, e aí agora a sequência vem uma circunstância muito interessante. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha só, 2 circunstâncias numa só. Jesus, novamente, ele tinha poder para tirar a pedra, não tinha? Ele poderia estalar os dedos e a pedra simplesmente rolaria. Mas qual que é a questão aqui? Ele está falando conosco. Para o nosso tempo atual, ele está falando: abre o seu coração, abre a circunstância para mim, abre a porta, faça com que eu possa entrar, permita que
que eu participe da situação. Eu sei que o cheiro está desagradável, como Marta está querendo colocar. Eu sei que está tudo podre aí para dentro, mas eu tenho poder para mudar essa circunstância. Eu tenho poder para mudar essa situação. Só me deixa atuar nela. Abre essa porta que está trancada. Abre, tira essa pedra, essa rocha, tira toda a tranca, tudo que você tentou fazer para com que essa circunstância ficasse em oculto. Remove ela agora, porque eu vou cuidar dela. E aí no verso 40, disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que se creres verá a glória de Deus? Uma advertência de Jesus aqui, porque Marta estava sendo insistente. Marta estava tentando pautar a circunstância em algo natural e não era o que Jesus queria. Jesus queria simplesmente que ela cresce, que ela acreditasse que o poder de Deus estava ali e que se ela acreditasse nisso, ela veria a glória de Deus, ela veria a manifestação do que Deus tinha para fazer ali. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creem que tu me enviaste. Olha só, Jesus já tinha consigo um nível de autoridade, um nível de relacionamento com Deus, que ele não precisava decretar palavras. Ele não precisava estabelecer nada em palavras, ele já tinha se movido no espiritual. Eu não quis salientar esses dois versos, mas tiveram dois versos passados que diz que Jesus havia se movido em espírito. Como que alguém se move em espírito? Ah, ele se alegrou, ah, ele se entristeceu, ah, ele se enfureceu. Isso é se mover na alma, isso é se mover na mente. Mover no espírito é fazer algo no mundo espiritual. Mover-se em espírito é o meu coração está alinhado com o coração de Deus. Então logo eu recebo o que Deus já está manifestando em mim. Se eu quero trazer vida ao ambiente, como que eu vou trazer vida ao ambiente? Eu clamo ao doador da vida que manifeste a vida no ambiente. E através da minha vida, ou de onde ele escolher, mas para o contexto aqui, através da vida de Jesus, através da minha vida, ele vai trazer vida para o ambiente. Mas primeiro eu tenho que me movimentar no espiritual, eu tenho que achegar-me diante do doador da vida, eu tenho que me achegar diante daquele que pode cuidar da circunstância. Então Jesus já tinha feito algo. Contudo, ele faz essa manifestação aqui falada para que as pessoas ao redor entendessem o que estava acontecendo ali, entendessem que a glória de Deus já estava interagindo com aquele ambiente ali. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desatai-o e deixa-o ir. Esse aqui é um momento assim relevante, eu vou tentar ser breve nele porque tem mais coisa para citar. Mas não é um momento relevante porque Jesus aqui está dando um condicionamento. Normalmente, é uma coisa que costuma acontecer com crentes, a gente costuma ser limpo, salvo, remido por Deus, a gente costuma ser até mesmo ressuscitado em alguma área das nossas vidas, só que a gente ainda não deixou Deus interagir com tudo, a gente ainda não tirou tudo. Mesmo essa caverna que foi aberta, teve a sua rocha removida ali, a sua porta arrancada, qual que era a condição aqui? Lázaro ainda estava atado, Lázaro ainda estava amarrado, ou seja, às vezes tem circunstâncias da nossa vida que a gente chegou num extremo tão profundo, uma ausência de Deus tão profunda, uma ausência de vida tão profunda, que além de morto, ainda está amarrado. Então o que Jesus direciona aqui para esse povo? Desatai. Jesus poderia ter feito o ato por completo, poderia ter feito com que a rocha saísse, poderia ter feito com que o corpo de Lázaro já saísse da pedra e já vestido. Poderia ter feito tudo. Ele era Jesus, ele era filho de Deus, ele tinha a autoridade do próprio Deus para fazer qualquer coisa. Mas ele dá condições para que as pessoas interajam,
para que as pessoas entendam que há uma participação delas naquilo que Deus está estabelecendo na nossa vida. Ou seja, Deus te dá a condição, abre a porta para que eu entre. Você tem uma opção, abrir ou não a porta. Beleza, você decide abrir essa porta. Deus te dá uma outra condição. Eu vou operar, eu vou ressuscitar naquilo que está no lugar onde você me mostrou, naquilo que está além dessa porta que você abriu e me mostrou onde é. Terceira condição, depois que ele faz o milagre, depois que ele ressuscita, restaura, traz a vida, ele diz para você, caminha direito agora, tira as ataduras dos seus pés, tira as ataduras das suas mãos, caminha direito. Corresponde àquilo que de Deus foi feito na sua vida. É muito interessante esse trecho. Eu até quero citar um pouquinho mais desse caminho direito adiante, mas só para concluir aqui o texto. E no 45 diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram neles. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus havia feito. No 45, a gente vê um cenário. Quando Jesus cura a vida de alguém, vou usar a minha vida aqui como exemplo. Quando Jesus curou a minha vida, eis que as pessoas ao redor passaram a crer em Jesus. As pessoas que viram a transformação dele na minha vida passaram a enxergar Jesus através dessa transformação. Isso é algo grandiosíssimo. A minha casa, a minha família, os meus vizinhos, os meus amigos, todo mundo tem que ver a transformação de Jesus na minha vida. Porque se eles não conseguem ver isso, é um grande indício, talvez, de que essa transformação não houve. É um grande indício, talvez, de que não houve realmente uma cura de Jesus, não houve realmente um renascer em Cristo Jesus. Então é necessário, sim, que as pessoas vejam na minha vida e através da minha vida, através do milagre que Deus executou em mim, elas creiam em Jesus. Essa é a maior prova que eu posso usar. Não é o que eu estou aqui falando, não é o que eu gesticulo, não é se eu sou um cara bonito ou não, enfim. Nada disso aqui conta, nada do que eu faço daqui para fora conta. O que conta verdadeiramente é o que Jesus fez aqui dentro, porque o que está aqui dentro vai revelar quem eu sou aqui e, consequentemente, vai trazer algo para fora. Como diz a própria palavra, vão jorrar fontes de água viva daqui de dentro, se essas fontes foram plantadas aqui, se a nascente existe aqui dentro. E agora trazendo para o verso 46, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus havia feito. Isso está muito dentro do aspecto da religiosidade, está muito dentro do aspecto da incredulidade. Quantas vezes a gente vê um milagre sendo executado e a gente quer trazer para o cenário da religião, a gente quer trazer para um âmbito onde declarar assim, não, fulano de tal é um homem de Deus, ele que vai saber realmente se isso aqui é de Deus ou não. Quantas vezes a gente quer a opinião de outras pessoas sobre algo que Deus fez na nossa vida? Quantas vezes a gente quer determinar o poder de Deus baseado no que os outros estão vendo, baseado no que os outros pensam, baseado no que os outros acham, não no relacionamento que eu estou tendo com Deus. Não importa a palavra que Deus decretou para mim, eu preciso que o meu pastor aprove essa palavra. Não estou falando que a gente não deve seguir hierarquia, que a gente não deve ser responsável como igreja de Cristo, porque sim, nós temos líderes, nós temos pessoas que são muitas vezes abaixo da gente também. Nós somos filhos espirituais de alguém, temos pais espirituais, somos pais espirituais de alguém. Toda a vida de crente, toda a vida de cristão é baseada em hierarquia. Não estou contradizendo isso, estou contradizendo o fato da religiosidade. Aqui a autoridade religiosa da época eram os fariseus. Então olha só, o povo viu a própria glória de Deus e queria ir contestar para os fariseus se aquilo era Deus ou não. É no mínimo deprimente pensar que não estou falando de um povo estranho, estou falando de você e de mim.
Quantas vezes eu na minha vida passei por circunstâncias onde eu vi Deus efetuando algo e queria algo natural acontecendo, queria algo assim, não, mas se o Senhor tivesse feito assim o assado, se o Senhor tivesse feito na frente de alguém, aí eu ia acreditar que era o Senhor mesmo. Sabe? Quantas vezes na nossa vida a gente quer condicionar, tipo, Deus tem que atuar é dentro do templo onde que eu congrego, Deus tem que fazer as coisas acontecerem lá, é na hora que eu estiver na rua com a blusa escrito Jesus e que eu esteja pregando, é nessa hora que eu entendo que Deus tem que fazer, queridos. Deus tem um tempo dele. Deus faz do jeito dele, ou não faz também do jeito dele. Tudo de Deus é para Ele. A gente tem que entender que a nossa vida também é para a honra e glória do Senhor, não é o oposto. Deus não nos criou para nos dar glória. Deus nos criou para dar glória a Ele. Na verdade, Ele nem precisa da gente. Se for analisar a nível, muitas vezes as pessoas acham que dar glória a Deus é um louvor bem ensaiado, um coral que canta bonitinho. Se for analisar por esse paralelo, ele tem miríades e miríades de anjos que ficam louvando a ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, até o fim dos tempos, se preferirem assim, em termos naturais. Então a gente não tem como equiparar com isso. Deus nos dá a oportunidade de relacionar com Ele, e o jeito certo de relacionar com Ele é reconhecendo a glória dele. Alguém chega próximo de uma autoridade sem se portar da forma adequada? Meio improvável, né? Mas enfim, outro paralelo que eu queria fazer aqui, já concluindo esse texto, já que já foram feitas praticamente todas as explicações, nós cremos no Deus da Bíblia. Nós cremos no Deus que fez milagres, mas a gente não conhece esse Deus. A gente não acredita de verdade que esse Deus tem a capacidade de fazer milagres por completo. Muitas vezes, quando a gente se depara com alguma circunstância que exige a atuação de Deus, a gente já começa a maquinar, Deus poderia fazer assim, Deus poderia fazer assado, tal. E a grande realidade que muitas vezes a cura que a gente está buscando, quer seja para a gente ou quer para uma pessoa próxima da gente, a gente não crê na cura efetiva. A gente não crê numa cura absoluta. A gente crê numa cura, trazendo para os nossos termos naturais, uma cura de enfermidade, onde eu vou sair daquela cura para uma fisioterapia. Eu vou sair daquela cura para uma muleta. Eu vou sair daquela cura para uma situação remediável. Eu sei que muitas vezes Deus trata com processos, mas em cima de tudo que eu tenho visto atualmente, Deus não trata com processos porque Ele quer. Ele trata com processos porque nós queremos assim. Sabe por quê? Se Deus faz a cura por completo, de duas uma. Ou a gente vai passar a se relacionar com Deus só por petições, ou o contrário, ou a gente para de se relacionar com Deus. Porque aquelas pessoas que quando iam a Jesus tinham a sua fome saciada, não foram para Jesus quando Jesus foi para a cruz. Não se relacionaram com Jesus quando Jesus pregava coisas mais difíceis. Porque você receber o pão de Deus é maravilhoso. Você receber a correção de Deus é doído. Você entender que você pecou, foi destituído da glória de Deus, é um evangelho que não é qualquer pessoa que quer receber, não. Agora, um evangelho onde Deus dá prosperidade, onde Deus dá cura, onde Deus dá manifestação do poder dele na nossa vida, é o evangelho bom de seguir, hein? Portanto, o que eu quero trazer nessa noite, com todo esse texto, com todo esse entendimento, e glória a Deus pela palavra dele para nos guiar, é que a gente tem que relacionar com esse Deus, compreender quem é esse Deus, conhecer esse Deus na sua totalidade e não tentar privar as ações de Deus, não tentar engessar as mãos de Deus, determinar o que pode ou não Deus fazer.
A gente tem que crer somente, conforme o que diz na palavra. Crer somente. Eu sei que eu tenho falhas na minha vida, eu sei que eu já passei por circunstâncias perniciosas. Não digo isso como se eu fosse a melhor pessoa, eu estou preparado aqui para pregar porque eu cumpro todo esse preceito melhor do que qualquer um. Não, eu reconheço hoje na minha vida que tem muitas coisas das quais eu tenho tentado condicionar Deus. E é exatamente por entender isso que, primeiramente, essa pregação, essa ministração, isso que o Espírito Santo revelou, vem primeiro para mim. Primeiro bate em mim, primeiro vem me dizer, me ditar que eu tenho que corrigir, consertar a minha vida hoje. Então, neste momento, oremos novamente. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que foi ministrado em nós nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça em nossas vidas, Senhor. Mas, Pai, nós queremos mais. Não queremos nos relacionar contigo apenas pelas Tuas mãos doadoras, Senhor. Não queremos receber apenas a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Mas nós queremos ir além, Pai. Te encontrar verdadeiramente, termos encontros, Pai Santo, contigo, Pai. Não somente encontros nos cultos, Pai, porque neste momento até estamos, Pai, impedidos de nos aglomerarmos, Senhor, mas que as nossas casas possam ser feitas templo do Senhor, Pai. Quando entrarmos em secreto, Pai, que não haja em nós necessidades, que não haja em nós, Senhor Deus, apenas coisas naturais, Senhor, mas que possa haver em nós amor por Ti, Pai. Que haja em nós vontade verdadeira de buscar esse relacionamento com o Senhor, ó Deus eterno. Confirma na vida de cada filho do Senhor que ouvirá essa palavra aqui, Pai, aquilo que o próprio Espírito Santo quer fazer, Pai, e que em nome de Jesus nós venhamos a ter um relacionamento com o Senhor, uma cura completa, Senhor Deus, que não hajam mais muletas em nossa vida, que não haja mais necessidades de fisioterapia nas nossas vidas, Pai, quer seja sentimental, quer seja as nossas vidas espirituais, principalmente, Senhor Deus, não haja mais remendos em nós, Pai, mas que sejam feitas nas nossas vidas vestes novas, Pai. É o que eu te peço e declaro nessa noite, em nome de Jesus. Amém.